Welcome back. We are joined by Professor Jeffrey Sachs to Bem-vindo de volta. discuss, Estamos acompanhados pelo professor Jeffrey Sachs para discutir a diplomacia econômica e como ela pode ser usada de forma excessiva e coercitiva. Obrigado por estar conosco. A diplomacia econômica pode ser uma ferramenta de governança muito eficaz, utilizando dinheiro, comércio, finanças e acesso a mercados como instrumentos de influência e para facilitar a cooperação. Mas parece que a diplomacia econômica começou a substituir a diplomacia tradicional e agora a vemos quase exclusivamente em uma forma coercitiva. Quais você considera serem os riscos de longo prazo de depender desse tipo de coerção econômica em vez de buscar soluções negociadas e multilaterais? Multilateral solutions. Economic statecraft is a euphemism. A diplomacia econômica é um eufemismo, é coerção. Pode-se chamá-la de guerra por meios econômicos. Quando você ouve o termo, pode parecer que se trata de usar ferramentas econômicas para promover o desenvolvimento, a cooperação, o comércio ou para estabilizar a economia. Mas não. A forma como o termo é usado atualmente é bastante cínica. Significa usar ferramentas econômicas, principalmente pelos Estados Unidos, para esmagar outras economias. Esse é um uso muito estranho do termo, na minha opinião, e um conjunto de políticas muito pernicioso. Tenho um ressentimento pessoal em relação a isso, porque toda a minha carreira foi dedicada a tentar as economias a se tornarem mais produtivas e prósperas, para melhorar o bem-estar das pessoas. Nanquim. Productive, more prosperous, to help people's well-being, but economic statecraft in quotation. Mas estratégia econômica, entre aspas, como o nosso secretário do Tesouro, Scott Bessent, usou recentemente o termo em uma entrevista que concedeu em Davos, significava, e ele disse isso com orgulho, esmagar a economia iraniana para levar as pessoas às ruas com a intenção de fomentar uma mudança de regime. Portanto, este é um uso bastante notável do poder econômico. É uma forma de guerra, visa a destruição. Nem sequer transfere poder. Não se trata de extração ou apropriação. Não tem como objetivo enriquecer os Estados Unidos. Tem como objetivo esmagar outras economias. E se você trabalha na mesma área que eu, desenvolvimento econômico, sabe o quanto é difícil, quantos anos e quanto esforço das pessoas comuns são necessários para criar prosperidade e bem-estar econômicos, para escapar da pobreza. Economic prosperity and well-being to escape from poverty. Watching the deployment of these instruments to bring Observar o uso desses instrumentos para levar as pessoas à pobreza, à miséria, a crises de saúde, ao aumento da mortalidade infantil e infantil, a reduções mensuráveis na expectativa de vida, é terrível. Agora, dito tudo isso, tornou-se uma ferramenta muito comum, se é que podemos chamá-la assim. Novamente, um eufemismo, um instrumento do poder americano. E considero isso deplorável, como já expliquei, mas é algo amplamente utilizado. E acho, Glenn, que para colocar isso em contexto, precisamos entender algo único sobre o Império Americano, sobre o imperialismo americano. No imperialismo americano, ao contrário dos impérios britânico ou francês do século XIX, os Estados Unidos governam indiretamente. America rules indirectly. America has rarely done what Trump Os Estados Unidos raramente fizeram o que Trump diz querer fazer, que é simplesmente tomar um território. Fizemos isso com várias ilhas e bases militares, mas em geral não se tratou de os Estados Unidos invadirem para governar diretamente um território ultramarino. O que aconteceu foi os Estados invadirem para impor um regime fantoche em um território ultramarino. E essa ideia é a de mudança de regime. Portanto, um dos pilares da política externa americana é a mudança de regime. Vale dizer que esse é um tipo de política externa extraordinariamente incomum. Para a maioria dos países, na maior parte da história, lidava-se com outros países como eles eram. Não se sonhava em derrubar o governo deles e administrar seu país. Era preciso lidar com eles por meio da diplomacia, da dissuasão ou de alguma outra forma. or deterrence or some other way. But the US mentality that started Mas a mentalidade dos Estados Unidos começou na década de 1890, quando o país derrubou o Reino do Havaí e em seguida criou pretexto para uma guerra com o enfraquecido e decadente Império Espanhol, a fim de reivindicar as Filipinas, Porto Rico e Cuba em 1898. Ganhou força nos Estados Unidos
A ideia de que era possível criar um império ultramarino controlando a governança de territórios estrangeiros por meio de mudanças de regime, derrubando governos. E pode-se dizer que essa ideia surgiu naturalmente, pois a formação dos Estados Unidos continentais envolveu dezenas de mudanças de regime contra populações indígenas ou por meio da guerra com o México e assim por diante ao longo do século XIX. Mas no caso do Império Ultramarino, isso começou no final do século XIX. Então os Estados Unidos praticaram essa política sob a égide do corolário Roosevelt, a doutrina Monroe, quando Theodore Roosevelt basicamente declarou: seremos os policiais das Américas. E o que isso significava na prática era: nós decidiremos quem estará no governo nas Américas. Quando surgia um governo que ameaçava as propriedades de terra americanas, por exemplo, um que quisesse fazer uma reforma agrária, como Jacobo Arbenz queria fazer na Guatemala em 1954, bem, a empresa United Fruit pegava o telefone, ligava para seu escritório de advocacia, Sullivan & Cromwell, e eles entravam em contato com seu antigo associado John Foster Dulles, que na época era o secretário de Estado dos Estados Unidos. Ele pegou o telefone e ligou para o irmão Allen Dulles, que era o diretor da CIA, e eles derrubaram Arbenz. Foi, portanto, uma operação de mudança de regime. Se você contar o número dessas operações, é impressionante. Houve dezenas só nas Américas. E em um dos meus livros favoritos dos últimos tempos, de Lindsay O'Rourke, aluna de John Mearsheimer e agora professora no Boston College, ela escreveu em 2018, se não me engano, um livro chamado Covert Regime Change, no qual contou 64 operações secretas de mudança de regime realizadas pelos Estados Unidos 47 e 1989, o período da Guerra Fria. Menciono tudo isso porque é aí que entra a chamada diplomacia econômica. A diplomacia econômica, por si só, pode ser uma operação de mudança de regime, porque é possível apertar tanto a economia a ponto de um governo colapsar. Não é tão difícil de fazer. Com mais frequência, é possível pressionar a economia até o ponto em que o governo não chega a cair, mas se torna frágil, e então ele é derrubado por meio de uma operação da CIA. Mobilizam-se pessoas para as ruas. Faz-se o que passou a ser chamado, nos últimos 30 anos, de revoluções coloridas, porque muitas vezes eram operações da CIA que atuavam sob a bandeira de uma cor presente nas bandeiras agitadas, como a Revolução das Rosas ou a Revolução Laranja na Ucrânia em 2004 ou 2005, e assim por diante. São operações de mudança de regime instigadas, frequentemente precedidas por meios econômicos que enfraqueceram o regime. Então precisamos entender que essa chamada arte de governar faz parte de uma estratégia imperial mais ampla. Mas o Império Americano governa por meio de governos fantoches, em vez de mudar diretamente o mapa para colocar a bandeira dos Estados Unidos nele. Embora Trump, por ser especialmente vulgar, pareça querer fazer isso também. Ele quer deixar de lado a parte encoberta, porque não há nada a esconder. Ele quer promover uma mudança de regime aberta. E, ao mesmo tempo, talvez ele queira o Canadá, a Groenlândia e outros lugares sob a bandeira dos Estados Unidos. Mas normalmente não é assim. Portanto, quando chegamos aos eventos recentes, tanto a Venezuela quanto o Irã têm sido alvos de operações de mudança de regime dos Estados Unidos, nas quais os meios econômicos desempenharam um papel muito direto. No caso da Venezuela, os Estados Unidos têm buscado derrubar o governo de esquerda que está no poder há um quarto de século no país. Os Estados Unidos, em nível governamental, estão absolutamente sempre tentando derrubar os chamados regimes de esquerda, porque esses regimes ameaçam a extorsão americana por parte de empresas dos Estados Unidos, ou o saque por companhias de mineração, ou grandes petroleiras como a ExxonMobil e a Chevron, e assim por diante, que operam em estados mais pobres e mais fracos. Por isso, os Estados têm buscado derrubar o governo Chávez Maduro, que está no poder na Venezuela há um quarto de século.
Em 2002, tentaram o caminho direto, que foi o envolvimento da CIA em uma tentativa de golpe local por parte de setores das Forças Armadas venezuelanas. O golpe aconteceu, os Estados Unidos disseram ótimo. E então, em um dia o golpe fracassou, porque Hugo Chávez, que era o presidente, tinha apoio popular. Ele estava de volta ao Palácio Presidencial em menos de um dia. Depois disso, os Estados Unidos recorreram a meios econômicos. Esses meios se aceleraram, curiosamente, por causa da maldição dos recursos naturais, que surgiu nos últimos anos da primeira década deste século, quando o Serviço Geológico dos Estados Unidos determinou oficialmente que as reservas de petróleo da Venezuela eram as maiores do mundo. Isso desencadeou do lado venezuelano uma determinação de fazer com que essas reservas pertencessem à nação venezuelana e à sua principal empresa estatal de petróleo, a PDVSA, e colocou a Venezuela em rota de colisão com os Estados Unidos, porque lá estão a ExxonMobil, a Chevron, empresas poderosas que financiam presidentes, que financiam o Congresso, e de repente estavam sendo deixadas de lado por esse chamado regime de esquerda. Então, em 2014, os Estados Unidos trabalharam para tentar organizar uma revolução colorida na Venezuela. As pessoas foram às ruas. Se você acha que isso foi espontâneo, eu tenho mais histórias para te contar. Mas é disso que se tratam as revoluções coloridas. A CIA está por trás dessas operações. Outras instituições norte-americanas, como o National Endowment for Democracy, o National Democratic Institute, o National Republican Institute e assim por diante, trabalham com a mídia local e com grupos que elas criam ou financiam para fomentar a agitação. Esse é o manual padrão para esse tipo de operação encoberta. Elas não são muito encobertas, mas chamadas assim porque o papel deles é negado. Bem, o governo reprimiu esses protestos. Well, the government cracked down on these protests. No doubt there are local protesters, by the way, because people ask. Sem dúvida, há manifestantes locais, aliás, porque as pessoas perguntam que fizeram objeções ou têm descontentamentos com o governo, sem dúvida. Mas a organização, o financiamento, o transporte de pessoas, a cobertura da grande mídia, isso não acontece espontaneamente. E assim os Estados Unidos desempenharam seu papel. Houve a repressão. E então parte do jogo é, quando a repressão acontece, é aí que impomos sanções ainda mais explícitas. Então Obama declarou um estado de emergência, que a Venezuela representava uma emergência para a segurança nacional dos Estados Unidos. Dá para imaginar? Estávamos tão ameaçados pela Venezuela. Era tão perigosa. Foi isso que Obama declarou em 2015. Ele iniciou a escalada das sanções. Depois Trump assumiu em 2017. E sendo Trump, disse, não entendo. Por que simplesmente não invadimos? I don't get it. Why don't we just invade? And he had a dinner. E ele teve um jantar com presidentes latino-americanos à margem da Assembleia Geral da ONU em setembro de 2017. Conversei longamente com dois presidentes que estavam nesse jantar e ambos me descreveram exatamente o mesmo cenário, separadamente. Basicamente, os presidentes estavam reunidos e então Trump disse: por que eu simplesmente não invado a Venezuela? Eles ficaram chocados com isso. Explicaram, senhor presidente, talvez essa não seja uma boa ideia. Pode ser um pouco complicado. Pode haver uma reação negativa. Isso poderia resultar em caos, em milhões de refugiados, em uma grande perda de vidas. Na América Latina, há muito sentimento anti-americano, anti-Estados Unidos. Isso alimentaria ainda mais isso. Então tentaram dissuadi-lo. E Trump disse: ok, então eu vou simplesmente esmagar a economia venezuelana. I'll just crush the Venezuelan economy. So what began was a ratcheting up. Assim, o que começou foi uma intensificação das medidas econômicas punitivas, confiscar as reservas de câmbio da Venezuela, congelar suas contas e designar a PDVSA como uma entidade sob sanção, de modo que outras empresas não pudessem fazer negócios com a Venezuela. As ferramentas dos Estados Unidos eram variadas e numerosas, e temos uma série de leis de emergência, especialmente a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, que concede ao Poder Executivo essencialmente autoridade irrestrita para impor uma ampla gama de sanções financeiras,
isolando a economia do sistema de pagamentos baseado no dólar. Portanto, para a maior parte do mundo, fazer negócios internacionais envolve usar dólares como meio de troca e realizar essas operações por meio de bancos internacionais, que facilitam os pagamentos e a liquidação das transações internacionais. E como essas transações são baseadas em dólares, elas acabam envolvendo contas em dólares de bancos norte-americanos mantidas junto ao Federal Reserve dos Estados Unidos. Assim, os estados podem impor um bloqueio, um ponto de estrangulamento, sobre os pagamentos do comércio internacional. Por exemplo, sobre a capacidade da Venezuela de receber dólares pelo petróleo que exporta, ou sobre a capacidade da PDVSA, a empresa petrolífera, de pagar por reparos e operações nos campos de petróleo. Foi nesse contexto que Trump impôs sanções extraordinariamente abrangentes e muito rigorosas à Venezuela. Sanctions on Venezuela, and between 2016 and 2020. Entre 2016 e 2020, a produção de petróleo despencou em cerca de 3/4. Esse é o fluxo físico de petróleo. E como essa é essencialmente a única exportação da Venezuela, a economia venezuelana entrou em colapso. A moeda entrou em colapso, a inflação disparou, a capacidade de importar entrou em colapso, o padrão de vida entrou em colapso. E de acordo com dados do Fundo Monetário Internacional, por exemplo, a produção nacional por pessoa caiu cerca de 2/3 entre 2016 e 2020. Isso é pior do que uma guerra. Isso é um cataclismo. Isso não é uma recessão, é a destruição de uma economia. É claro que Trump fez muitas outras coisas que pareciam farsescas, mas não foram tratadas como farsa. Ele nomeou um presidente diferente. De repente, um dia, a Casa Branca disse: "Não, o senhor Maduro não é o presidente, é o Juan Guaidó." Então todos nós ficamos nos perguntando: quem é o Juan Guaidó? Ah, ele está na Assembleia Nacional. E os Estados Unidos simplesmente o escolheram e disseram que ele é o presidente legítimo. Pode parecer coisa de história em quadrinhos, uma piada, mas isso teve duas implicações. A primeira é que os estados não usaram suas sanções econômicas para declarar que os ativos agora pertenciam ao Sr. Guaidó. E isso poderia valer do ponto de vista unilateral dos Estados-membros. Os Estados-Unidos disseram ao FMI que é o Sr. Guaidó quem deve nomear o diretor executivo e assim por diante. Ou seja, os ASOS, usando seu poder, simplesmente declararam outro presidente. E o segundo ponto é que Trump conseguiu que cerca de 60 outros países, basicamente vassalos dos Estados Unidos, viessem a significar a Europa. Basically vassals of the US, that means Europe, and others said, "Oh yes, Mr. Guaidó is president now." E outros disseram: "Ah, sim, o Sr. Guaidó é o presidente agora." De certa forma, é algo que você nem consegue imaginar. Certo, avançando para o ano passado, Trump simplesmente decidiu: agora vamos invadir. Já destruímos a economia, impusemos sanções, enfraquecemos o regime, agora vamos invadir. E toda a nossa mídia tradicional, tão desanimadora como The New York Times, diz: bem, há tanta insatisfação com o regime de Maduro e as pessoas estão sofrendo. E não explicam uma palavra sobre quais são as causas profundas. Não sei se são completamente ignorantes, completamente comprados, se os repórteres Deus sabe para quem trabalham, mas o fato é que eles não entendem nem contam a história. O caso do Irã é o mesmo, claro, mas em um contexto muito diferente. Os Estados Unidos vêm impondo sanções econômicas abrangentes ao Irã há décadas. Quando Trump assumiu o poder novamente em seu segundo mandato, uma de suas primeiras ações foi tomar medidas extras para destruir a economia iraniana. O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, que acredito estar lá principalmente porque estava disposto a usar o Tesouro dos Estados Unidos para esmagar outros países, invocou o mecanismo de operações de emergência. Trump deu a ordem de que a Venezuela constituía uma emergência, e como Mnuchin explicou em uma entrevista à Fox Business em 20 de janeiro, há apenas algumas semanas em Davos, Trump ordenou a destruição da economia iraniana.
E o OFAC, que é a parte do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, responsável por administrar o programa de sanções, começou a trabalhar basicamente para derrubar a moeda iraniana, cortando o Irã de quaisquer transações internacionais baseadas em dólar que ainda restassem. Eles disseram a bancos de todo o mundo: se vocês fizerem qualquer negócio, direta ou indiretamente, com entidades iranianas, nós os sancionaremos. Você pode estar a 8.000 quilômetros de distância apenas facilitando uma transação comercial, mas nós iremos atrás de você. É assim que as sanções extraterritoriais dos Estados Unidos são aplicadas. E o que Glenn Dizem diz nesta entrevista é bastante notável. Ele afirma: nós partimos para esmagar a economia e em dezembro funcionou. A moeda despencou, os dólares acabaram, houve escassez de dólares. E as pessoas foram às ruas por causa disso, dizem. Onto the streets because of this, Bessent says. And then he says, então ele diz que tudo isso está avançando de uma forma muito positiva. O cinismo disso é extraordinário. Claro, vá ao New York Times, vá ao Washington Post, vá ao Wall Street Journal. Qual é a narrativa lá? Que as pessoas foram às ruas para protestar contra a corrupção e a má gestão do regime. E o que me impressiona, Glenn, é que mesmo depois que o secretário do Tesouro dos Estados Unidos explicou, para quem conhece o Mágico de Oz, quando o cachorro Toto puxou a cortina e revelou o mágico como um velhote falando em um megafone. Mesmo depois que o jogo foi exposto, nenhum veículo da grande mídia noticiou. Ninguém publicou um artigo dizendo: é por isso que as pessoas foram às ruas. Esta é a razão dos protestos. Este foi um jogo dos Estados Unidos. This was a U.S. game. This is a U.S. regime change operation. Esta é uma operação de mudança de regime dos Estados Unidos, nem sequer mencionada, mesmo depois de ser explicada de forma clara, com entusiasmo e com aquele sorriso no rosto da secretária do Tesouro. Não é discutida. Então esse é o contexto como eu o vejo. Trata-se de uma mudança de regime, de cima a baixo. São instrumentos econômicos, e os Estados Unidos os possuem por causa do papel do dólar no sistema internacional e pelo fato de que os Estados Unidos, sozinhos entre os países, essencialmente controlam o FMI, porque são os únicos que têm poder de veto. E gosto de lembrar às pessoas, o Banco Mundial fica na 18th Street com a Pennsylvania Avenue, a uma quadra do gabinete executivo do presidente, 2 quadras da Casa Branca e 3 do Tesouro, e o FMI fica uma quadra adiante. É a fileira do poder internacional dos Estados Unidos, usada para esmagar outros governos. Acho que isso já não é mais algo sem consequências. Bem, depois da Guerra Fria, é claro, os Estados Unidos eram o único jogo na cidade. Então, sem alternativas, podiam usar coerção econômica de forma bastante eficiente e sem muitas consequências. Mas parece que, à medida que esse mundo multipolar emerge, surge um dilema. Porque, por um lado, há mais incentivo para usar coerção econômica a fim de impedir a ascensão de rivais. Por outro lado, essa coerção traz consequências, pois agora existem centros de poder alternativos que oferecem acesso a tecnologias, indústrias, cadeias de suprimentos e corredores de transporte físico. Como você disse, os bancos, as moedas, alternativas ao SWIFT. Então parece que pode ser um processo muito autodestrutivo, à medida que os estados entram em hipervelocidade e novas alternativas são criadas por organizações como o BRICS. Mas acho que essa é uma discussão para outro dia. Bem, se me permitem dizer, não para nos alongarmos demais, essas alternativas estão avançando mais rápido do que as pessoas percebem. Um dos motivos é que não é tecnicamente difícil realizar liquidações fora da base do dólar. Mas a questão é a seguinte: se você é uma empresa russa, ou iraniana, ou venezuelana, e diz quero liquidar em rublos, em renminbi ou em alguma outra moeda, você não pode simplesmente ir ao seu banco para fazer isso. Mesmo que para o banco fosse muito simples ter uma conta correspondente, não em dólares, mas nessas outras moedas. A razão é que, mesmo que a transação seja feita em rublos ou em renminbi, o banco ainda fica vulnerável ao alcance dos Estados Unidos se também operar normalmente com dólares. E isso acontece porque sanções ainda poderiam ser impostas a esse banco.
imposed on that bank. So what is needed is not sophisticated. O que é necessário não é uma solução técnica sofisticada. Essa parte, a infraestrutura, não é tão difícil. O que se precisa são instituições completamente separadas do sistema do dólar, para que não fiquem sujeitas às sanções dos Estados Unidos. O que está sendo criado é um sistema paralelo de liquidações. Ele não pode passar pelos grandes bancos, mas pode operar em moedas que não sejam o dólar. Isso precisa ser feito por meio de instituições distintas. Na Rússia, há um novo conjunto de instituições digitais que não têm relação com os bancos, mas que conseguem realizar liquidações internacionais quase em tempo real. Em muitos aspectos é melhor que o SWIFT, e isso surgiu nos últimos anos. A China decidiu que precisa avançar, porque caso contrário, estará constantemente sob a mira dos Estados Unidos, constantemente ameaçada. Os bancos chineses não querem ser desconectados do sistema de liquidação dos Estados Unidos. O sistema de liquidação SWIFT. Então a China está criando um sistema alternativo e novas instituições não vinculadas ao dólar estão surgindo para operar sob o sistema de pagamentos interbancários chinês. Na minha visão, isso vai avançar mais rápido do que as pessoas imaginam. Eu diria que, em 10 anos, talvez mais 25% das transações globais sejam liquidadas em moedas que não o dólar, porque tecnicamente isso é totalmente viável. Com as novas formas de liquidação digital, é ainda mais eficiente do que o SWIFT. Mas o desafio é que isso exige a criação de um conjunto totalmente novo de instituições, porque qualquer instituição que tenha ao menos algum negócio em dólar não pode realizar operações fora do dólar, exceto sob a sombra do SWIFT. Para mim, a conclusão é que o uso da moeda pelos Estados Unidos como arma, que se intensificou em todo o mundo, não será sustentável. Isso não vai acabar imediatamente, mas dentro dos próximos 5 ou 10 anos, os próprios Estados Unidos terão destronado o dólar americano por usá-lo de forma indevida, por abusar do privilégio de ser o emissor da principal moeda. Teremos uma proporção muito significativa das transações globais sendo feitas em moedas não atreladas ao dólar, e então o alcance das sanções dos Estados Unidos cairá de forma decisiva, porque os Estados Unidos não conseguirão mais impor sua vontade extraterritorialmente. Em outras palavras, ainda poderão impedir que empresas americanas façam negócios com um país-alvo, mas não conseguirão impedir que terceiros países façam negócios com esse país. Bem, tempos realmente interessantes. Parece que este é o momento de tudo ou nada, em que os Estados Unidos podem ou derrotar seus rivais ou se destruir no processo. Como sempre, sei que você tem um dia cheio aí na Grécia, então muito obrigado por dedicar um tempo para conversar. Claro, um prazer estar com você, Glenn. Obrigado.